reagir. Gente, tudo bem com vocês? Deixa eu dar a palhinha do que a gente vai falar hoje. O que se trata? Já tá aí, vocês estão vendo na tela. Essa menina de biquíni rosa é a Nemila, não sei se é assim que pronuncia. E essa outra moça que está junto com ela é uma moça coreana. Não sei o nome dela, então me perdoem por isso. E o que tá acontecendo? O que esse assunto tem a ver com o nosso react de hoje? Bom, resumidamente, deu uma treta, deu uma polêmica, porque elas estão exatamente no Brasil, vestidas com biquíni? Não, estão na Coreia do Sul. E a gente sabe que a cultura da Coreia do Sul é completamente diferente de outros países, inclusive o Brasil. Zil. Ai, lembrei da Copa do Mundo agora. Então, essa é a treta. Está de biquíni no país dos outros e olha, deu o que falar, tá? Então vamos assistir o vídeo juntos? Eu tenho bastante coisa pra falar. Então deixa eu segurar um pouquinho aqui pra gente comentar no decorrer do vídeo, tá? Mas ó, se prepare, no final desse vídeo eu quero a sua opinião. E olha, não sai daí não, tá? Porque tem o vídeo dela, tem o pronunciamento dela, tem o vídeo de um coreano aí também no meio da história, e tem o vídeo do pessoal dando palpite falando o que achou disso tudo. Então, além da minha opinião, tem mais opiniões pra ver. Então fica comigo até o final. E no final eu quero um comentário de vocês me dizendo o que vocês acham disso tudo, tá bom? Lembrando, tudo que eu disser aqui é a minha opinião. Por isso é um react, é a minha opinião. Ok, tudo certo? Então vamos continuar, vamos dar play no vídeo e vamos reagir. E quem disse que coreana não usa biquíni? Oi, gente, viemos closear na praia. Olha, gente, essa coreana aí toda de biquíni, chocando a sociedade. Ellie, you shocked Korea peoples. Oh my god. Ó, ela comprou o nosso biquíni igual. Same, twins. Meu rosa, dela branco, né, mas com o mesmo estilo. Aqui o pessoal, a maioria tá de roupa, vocês não têm noção. Vai sair de biquíni aqui, chocando a sociedade aqui na Coreia. Mas é isso, né, Ellie? Let's go. Nice. It's nice. Gente, estamos aqui, ó, na água. Água. Yes. Todo mundo de roupa ali, gente, olha. E a gente aqui de biquíni. Gente, meu namorado falou que nosso biquíni era muito chamativo, que nós ia chocar aqui. My boyfriend told me, my bikini and your bikini is chocando. Tem muitas pessoas olhando pra nós aqui. Os homens nem se falam. Many males, close to me, viu? Os homens estão parando aqui pra gente na praia. Ai, meu Deus, isso aguento não. Parece que nunca vi ninguém de biquíni. Sério mesmo. As pessoas estão parando pra ficar olhando. O Brasil é tão normal, sabe? Vocês verem como são as diferenças, né? Entre cada país, cultura, fofoca aqui da praia. Minha amiga coreana tava me falando porque ela entendeu, né? As meninas aqui, né? Tudo do colégio. High school, yeah. Ai, já começa por aí, né? É cultural. Quando você vai para um país de outra pessoa, quando você vai para outro país que não é o seu, de seu país natal, onde você nasceu, o mínimo que as pessoas fazem, muita gente faz, é pesquisar sobre a cultura daquele lugar, pesquisar como funciona aquele lugar, o que é permitido, o que não é, o que pode, o que não pode. E a gente sabe que a Ásia, eu não posso dizer como um todo, mas vamos falar aqui da Coreia do Sul, é um país muito conservador e preza muito isso. Não é todo lugar que você pode ir com pouca roupa, é um lugar que eles prezam muito o seu, como eu posso explicar, você não expor o seu corpo. Não tem necessidade de expor o seu corpo na praia. Ah, mas os coreanos vão pra praia. Sim, eles vão. Mas na praia, e no vídeo que eu vou soltar aqui de um coreano falando, as roupas que eles usam na praia é roupa praticamente do dia a dia. São roupas super comportadas. Não é aquele biquíni cavado, enfiado lá atrás. Não é muitos biquínis que só tampam o bico do seio. Não é esse tipo de coisa. Isso daí não é bem visto no país da Ásia. Não é bem visto por eles. É algo assim de eles olhar
e achar aquilo um absurdo. Como uma mulher expõe tanto o corpo assim, sabe? Porque, é praia. Mas tem muitas pessoas que vão na praia. Ou seja, você tá expondo o seu corpo. Então, a Ásia, ele é um país muito conservador. E se você vai para um país que não é o seu país natal, vamos dizer assim, você tem que respeitar a cultura do outro. Você tá no país do outro, não é o seu país. Mas no meu país pode, no meu país eu faço, no meu país ninguém liga, ninguém se importa. Sim, mas você não tá no seu país. E quando a gente vai para um país de uma outra pessoa, ou para qualquer outro estado, cidade que seja, a gente tem que se adaptar aos costumes daquele lugar. Porque todo lugar tem seus costumes, assim como na casa da minha mãe tem os costumes dela, na minha casa tem os meus costumes, e por aí vai. Cada lugar tem as suas regras, e você tem que se adaptar às regras do local. Vamos continuar. Da gente. É porque tem uns meninos aqui de high school, sabe? Menino e menina, né? E aí elas chegaram aqui e a gente tava de biquíni, né? E a gente encontrou essas meninas também na conveniência. Aí eu sei que elas viram a gente falando assim, que a gente era, tipo assim, insuportáveis, sabe? Eu acho que é porque elas estão com ciúme dos meninos que estão aqui, né? Algum deve ser namorado delas. Só porque a gente tá de biquíni. E todas as outras coreanas. Biquíni, right? A única pessoa que a gente viu usando biquíni aqui na praia foi um... Não é que elas estão com ciúme dos menininhos, é que pra elas é fora da curva ver alguém se expor tanto. Lembrando que eles têm uma cultura diferente, uma visão diferente, então quando você vê uma pessoa completamente despida, praticamente, no seu país, que o seu país de costume as pessoas não se vestem dessa forma, e é claro, dá pra ver de longe que são estrangeiros, é algo de chocar as pessoas, choca as pessoas. O que é comum no Brasil de as pessoas andarem dessa forma na praia, e eu já vi até pessoas de biquíni no Brasil, em mercado, em lugares que não é praia, que não tem nada a ver com praia, e que nem praia no lugar tem, a pessoa tá usando biquíni como roupa do dia a dia, pra ir no mercado comprar um pão, pra fazer não sei o que, eu já vi. Então, você chega num país onde isso não existe, não é cultural, não é bem visto, as pessoas do país de origem que tá recebendo os estrangeiros se choca. É lógico que se choca. Aí, deve estar com ciúme dos menininhos porque os menininhos estavam olhando. Eu acho que isso não tem nem a ver com ciúmes. Eu acho que essas meninas não tem nada com esses meninos. Não tem a ver com ciúmes. E tem um vídeo de uma coreana, quer dizer, eu presumo que ela seja coreana. Se ela não for coreana, eu já peço de antemão que me desculpa. Me perdoa. Eu presumo que ela seja coreana. Então, que vai falar sobre isso. Mas vamos continuar. Tem coisa pior ainda. Estrangeira. Just one. Todo mundo de roupa aqui. E é roupa assim bem vestida, viu? Chapeuzinho pra pegar sol. Ela tá falando com o namorado dela, gente. O namorado da minha amiga coreana, ele é da Alemanha. Ela tá aqui, ó. Chocando a sociedade coreana, de biquíni na praia, todo mundo tá de roupa. Isso me deixou assim, sabe, um pouco indignada, chocando a sociedade. Quer dizer que vamos supor, né, um exemplo, eu sou brasileira, vou pra praia com esses biquíni que só tampa praticamente o necessário e olhe lá. E aí eu chego no país do vizinho lá, na Coreia, na China, seja onde quer que seja, e eu presumo que as pessoas são conservadoras, que as pessoas não se expõem, ou pelo menos eu fiz uma pesquisa rápida e vi que, na praia da Coreia as pessoas não se vestem como nas praias do Brasil. Mas não tem problema não. Eu vou chocar a sociedade, porque se lá tá todo mundo vestido de roupa do dia a dia, que é cultural deles, por que não eu colocar um biquíni estilo brasileiro, não é mesmo? Qual o problema? Não tem problema nenhum não, eu vou chocar a sociedade. Isso me deixa... E o engraçado é que ninguém choca a sociedade com isso. Ninguém quebra tabu com isso. Fica mal visto com isso. E também vão ser falados nos vídeos que eu vou colocar aqui pra vocês verem. Fica mal visto. Os brasileiros, sim, ficam mal vistos. Mas não é todo brasileiro que age como ela agiu. Tem muito brasileiro que vai pra lá e não faz isso. Realmente,
Realmente eu concordo, não é todo brasileiro que faz isso. Não é todo brasileiro que, é porque todo mundo se veste de normal aqui, eu vou vir com o meu estilo brasileiro, biquininho, fio dental. Não, não é isso. Tem brasileiro que vai pra lá, que respeita, que entende a cultura, que até aprecia a cultura, que nem concorda com certas coisas do Brasil, e quando chega lá fala, caramba, que legal, o Brasil podia ser assim. Existe. E aí a pessoa vai pra outro país achando que vai socar a sociedade, ótimo, vai chocar a sociedade, que vai quebrar tabu, que vai mudar a visão, talvez, dos coreanos, supostamente, o que não vai acontecer. E é como eu disse, fica mal visto sim. Por mais que não seja todo brasileiro que faz, chegam lá que faz uma coisa que não é bem vista pelos coreanos, quando voltar outro brasileiro lá, por mais que esse outro brasileiro que voltou não faça nada do tipo, o coreano vai olhar tipo assim, com o pé atrás, entendeu? Vai ficar com o pé atrás. Então os brasileiros ficam mal vistos sim. E até você pegar a confiança dos coreanos, pro coreano ver que se é um brasileiro diferente, eles que foram e fizeram o que fizeram, leva tempo. Então a primeira impressão é a que fica sim. Vocês podem ver nessa parte onde tá parada aqui, olha como as pessoas estão vestidas. Olha como os coreanos estão vestidos. Roupa do dia a dia. Bermuda, camiseta, as meninas de short e camiseta. Tem gente que vai com mais roupa do que com que eles estão ainda. Eita, travou aqui o negócio. E estão na praia, porque é cultural do país. Eles não se expõem, eles não expõem o corpus deles. Entendeu? Eles vão expor o corpo deles em certas situações, né? Que não condiz expor num tanto de gente. Mas bora continuar. Cansei, gente, cansei. Como é que vocês estão encarando isso aí? Vocês já têm alguma opinião formada? Se não, aguenta que tem mais vídeo. Gente, o sol tá perfeito. It's so pretty, son. Bom, aqui as fotos que elas fizeram, né? As duas únicas da praia toda que estavam de biquíni, enquanto o resto dos coreanos estavam vestidos como sempre se vestem pra ir à praia. Vou me colocar na posição dela. Eu ficaria envergonhada, porque tá todo mundo vestido com um tipo de roupa e eu sou a única que tô toda sem nada praticamente. Então eu ficaria desconfortável. Mas vamos continuar. Ela fez esse vídeo, vocês viram. Parece que foi a amiga dela que comprou o biquíni e tudo mais. E elas foram pra praia, enquanto tava todo mundo vestido padrão coreano lá, de roupa. Elas eram as únicas que estavam com um biquíni estilo Brasil. Muita gente ficou olhando, ficou reparando. Lógico, é algo fora da curva pra eles. Afinal de contas, a cultura deles, os costumes deles, é tudo diferente do Brasil. Afinal de contas, não é o Brasil, não é mesmo? Então a gente tem que se adaptar à cultura do lugar que a gente está. E não querer empurrar a goela abaixo a cultura do nosso país. Mas ela fez esse vídeo, né? Postou, e aí o que aconteceu? Bom, esse aqui é um vídeo do coreano que eu falei. É o Kimpa. Isso? É o Kimpa. Esse vídeo, olha, vocês me valorizem, tá? Por quê? Ele apagou o vídeo do canal dele. Eu já vou falar o porquê. Ele apagou porque... pra não gerar hate na menina que a gente acabou de ver, que eu já esqueci o nome. Então o pessoal já ia lá comentar certas coisas lá no vídeo dela e tudo mais. Tava dando... E o que ele falou, gente, não é nada demais. Vocês vão ver que não é nada demais o que ele falou. Mas como tava gerando hate lá pra ela, ele achou melhor apagar. Porque ele não fez o vídeo com o intuito de gerar hate pra ela. Ele fez o vídeo como um coreano que mora na Coreia, falando sobre como os coreanos veem tudo isso... a opinião dele, a visão dele, de acordo com o país que ele vive e tudo mais. Só que tava gerando hate lá pra ela e por isso ele achou melhor apagar o vídeo dele pra não causar mais isso. Só que eu consegui esse vídeo, então eu peço pra vocês me valorizem, tá? Porque foi difícil achar esse vídeo, mas eu consegui. Então me valorizem. Só digo isso. Agora eu vou colocar aqui a opinião dele, pra vocês entenderem. Sobre biquínis brasileiros usados aqui na Coreia. E por que eu vou trazer esse assunto? Porque eu vi o stories da Nemila, tá bom? Eu sigo ela, eu já vi ela uma vez aqui pessoalmente na Coreia.
Não é um vídeo criticando o que ela faz da vida, não é um vídeo nem dando hate, então eu espero que vocês também não façam isso com ela, tá bom? É apenas a minha opinião sobre isso. Eu acho que os biquínis brasileiros, eles são biquínis que mostram bastante o corpo, né? Que valoriza bastante o corpo da mulher. E usar um biquíni desse jeito brasileiro aqui na Coreia é bastante vulgar, tá? E assim, como ela, por exemplo, mora aqui na Coreia, eu acho que poderia até respeitar essa parte da cultura coreana. Não seguir como um todo, né? Porque tem coisas que ferem nossos valores. Mas acho que essa parte do biquíni, como é um tabu ainda, ao invés de tentar ter batido de frente, respeitar essa parte do biquíni, porque foi usado publicamente, né? Uma coisa muito vulgar para os coreanos. Então acho que poderia ter segurado um pouquinho essa vontade. E essa é uma opinião minha, tá bom? E por que eu quis trazer esse assunto também? Porque, né, podem ter pessoas que venham aqui para a Coreia e comecem a usar o biquíni brasileiro aqui nas praias coreanas e meio que sujar mais a imagem do Brasil como um todo. No Brasil, o pessoal é muito vulgar, ou o pessoal não respeita a cultura do outro. Então podem surgir esses pensamentos e essas falácias pelo público coreano sobre o Brasil, e não é isso que eu e acredito que nem você quer que aconteça isso, né? Então acho que é só mais por isso que eu trouxe esse conteúdo, para talvez mostrar que ainda é um tabu essa questão do biquíni. E é isso, tá bom, galera? Então não taquem hate, pelo amor de Deus, repetindo aqui, isso é uma opinião minha, e também deixa a sua opinião aqui, belezinha? Então, até o próximo vídeo. Bom, essa foi a opinião dele, foi o que ele falou baseado na cultura do país que ele vive, da forma como as pessoas coreanas recebem isso, como elas veem isso, como a gente, infelizmente, é mal visto por, às vezes, uma pessoa fazer uma coisa que desagrada a cultura, que desrespeita a cultura do país onde essa pessoa está, acaba, sim, interferindo em outros brasileiros, que às vezes, sabe, não vai fazer isso, que não tem nada a ver com a história, mas acaba sendo mal visto, sim, por conta de outros. E isso acontece não só na Coreia, mas no Japão, em outros países acontece isso. Não é especial da Coreia julgar o livro pela capa, porque todo ser humano faz isso. E é claro que quando você tem o seu país, do jeitinho que ele caminha, da forma como ele é, que ele caminha, que as coisas são, e chega uma pessoa e quer fazer totalmente o oposto, e sim, gera um desrespeito à cultura daquele país, gera um desrespeito a você estar no país do outro e você querer se comportar como no seu país de origem. Isso para eles é terrível, porque os asiáticos, eles respeitam muito as suas culturas locais, a cultura do outro, eles respeitam muito a questão do respeito em si, e quando vê alguém fazendo algo desse tipo, para eles é algo assim ultrajante, é algo quase que inaceitável, uma pessoa ir pro seu país e fazer algo que desrespeita o país deles, desrespeita a cultura deles. Então eu entendo isso, não tenho o que dizer do vídeo do Kimpa. Com tudo que ele falou eu concordo. Eu acho que não se trata de tabu, eu acho que se trata de respeito à cultura do outro. São países diferentes, são culturas diferentes, é tudo diferente. Então não tem que mudar o país do outro para você se encaixar nele. Você tem que se adaptar para você se encaixar no país do outro, e não o contrário. O país não se encaixa a você, você se encaixa ao país. Caso contrário, você volta para o seu país de origem. E quando eu digo isso, não estou falando especificamente dessa moça que gravou o vídeo de biquíni, eu estou falando de uma forma geral. E as pessoas, elas têm essa mania de querer que o país se adapte a você. O país tem que se adaptar a mim. E não é assim. É ao contrário. Você tem que se adaptar ao país. Você tem que se adaptar à cultura daquele lugar. É você que tem que se adaptar. Você está indo pra lá. Você tem que se adaptar. E realmente o nosso país, o Brasil, ele tem muitas coisas assim que muitos brasileiros não concordam. Tanto que muitos brasileiros vão para outros países mais conservadores. Vão pra Coreia, vão para o Canadá, vão para outros países que faz mais sentido com a forma como a pessoa acredita que deveria ser. Então, é isso, vamos continuar. Esse é o vídeo que vem depois do vídeo que a gente acabou de assistir do coreano do Kimpa. Depois do que ele falou no vídeo dele, ela fez esse vídeo falando sobre a opinião dele, falando sobre o que ele falou, né? Tem brasileiro / coreano
falou que vocês têm que respeitar a cultura coreana. Vocês são lindas e corajosas. Continua. A pessoa comentou isso daí. Aí em cima vocês estão vendo, né? Tem a fotinha dele ali em cima, do vídeo que a gente acabou de ver. Enfim, vamos ver o que ela falou sobre o vídeo que a gente acabou de assistir. Uma pausa pra responder comentários escrotos vindo de um homem, que inclusive me decepcionou bastante, porque essa pessoa eu conheci aqui na Coreia, já defendi inclusive em comentários de vídeo que as pessoas estavam atacando ele. Ele já fez react de outros vídeos meus, reacts positivos, então isso vindo dele me surpreendeu bastante. Eu imaginava que ele ia fazer esse escarcéu por causa de um vídeo de uma mulher brasileira e de uma mulher... Um ponto aqui. Não esperava que ia vir dele, né? Já que ela conheceu ele pessoalmente, já defendeu ele. Tá, uma coisa é você separar uma coisa da outra. Uma coisa é você ser amigo de uma pessoa, se dar bem com ela, tudo. E você fazer uma coisa que vá contra o que aquela pessoa acredita, ou que seja errado diante da cultura do país que ele vai dar a opinião dele. Então, não é porque ele é seu conhecido que ele vai concordar com tudo que você fale. Principalmente quando se trata do país de origem dele. Então, é aquela coisa. Somos amigos, mas, né, tudo tem um limite. Não é porque é amigo que vai passar pano pra tudo também. Coreana na praia se divertindo. A situação foi o seguinte, a minha amiga coreana me chamou pra ir pra praia com ela queria usar o biquíni pela primeira vez na praia, e assim, eu não usava biquíni há 7 anos, sempre tive um pouco de vergonha do meu corpo, tava envergonhada, mas aceitei o desafio dela, e eu levei isso como experiência social, até porque eu sempre postei vídeos falando sobre... Uma coisa que eu quero falar aqui que é importante, eu vi esse vídeo e foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, validação. Por exemplo, fazia 7 anos que eu não usava biquíni, tá? Esses 7 anos, vamos dizer que morava no Brasil, o que eu não sei. Porque no Brasil, usar biquíni é super normal, você passa despercebido. Se você coloca um biquíni, você passa despercebido no Brasil, porque a quantidade de pessoas que tá na praia e que usa biquíni são muitas. Então você não vai ficar como um holofote. Então, seria até mais fácil usar um biquíni se a pessoa não tá confortável com o corpo no Brasil, porque as pessoas não estão nem aí pro seu corpo. Na Coreia, as pessoas não usam biquíni. Pelo menos não nesse caso que a gente está vendo, nessa praia específica que a gente está vendo, os coreanos estão vestidos com short, camiseta, calça, roupas do dia a dia, roupa normal que você encontra pessoas aqui na rua, por exemplo. O que para um brasileiro deve ser assustador ver alguém vestido na praia. Para o coreano é assustador ver alguém exposto na praia. E tem esses dois polos. A questão de na Coreia colocar um biquíni, sendo que não estava confortável com o corpo. Talvez porque na Coreia não ia sofrer julgamento, que talvez no Brasil sofreria, porque no Brasil tem muito essa coisa de corpo, de estética, do corpo isso, corpo aquilo. Ai, não pode ter celulite, tem que ter o peso tal, tem que ser não sei o quê. No Brasil existe mais esse julgamento da pessoa perfeita, da mulher perfeita, enquanto na Coreia, talvez os brasileiros sejam vistos com mais beleza. Talvez os coreanos achem a brasileira muito mais bonita, enquanto a própria brasileira tá se achando feia. Pode ser que na Coreia ela seja vista com beleza por ser estrangeira, por ter os olhos maiores, por ter um corpo, um biotipo diferente do oriental, do coreano. Será que é por isso? Tem todas essas questões aí pra gente entrar. Então, eu não colocava um biquíni há 7 anos porque eu não estava confortável com o meu corpo. Resolvi aceitar um desafio. Eu acho que isso entra muito na questão da validação, de se sentir validada, se sentir que as pessoas estão me olhando, e as pessoas, na minha cabeça, estão gostando do que tá olhando, supostamente. Isso tudo que eu tô falando, gente, são suposições, são teorias, tá? São suposições do que pode estar acontecendo, do que pode ter acontecido. Suposições, tudo supostamente. Coloca supostamente pra tudo que eu tô falando, tá? Pra tudo. São suposições que eu tô fazendo aqui. Do que eu acho, opinião, tá? Não quer dizer que seja verdade absoluta, pode ser que não seja nada disso que eu tô falando. Então, supostamente, vai, ó, entra, supostamente, entra em tudo aí. Para as pessoas não entenderem errado isso aqui. Então, entrando na questão do que eu vejo do Brasil, do julgamento, quanto o corpo é isso, o peso tem que ser X, tem esse julgamento todo. E no outro polo da Coreia, né, a gente pode entender, talvez, que a Coreia veja o corpo brasileiro com mais beleza do que o próprio brasileiro vê o corpo brasileiro. Dá pra entender? Vocês conseguem entender isso? Isso é um talvez, eu não sei a opinião de todos os coreanos, eu não conversei com todos os coreanos pra saber o que os coreanos acham. Então são teorias da conspiração aqui que a gente tá fazendo. Então eu acho que entra mais numa questão de validação, de se sentir validada, do que na questão... Gente, não tem o que colocar, eu vou quebrar tabu. Vou chocar todo mundo, sabe?
Nada disso faz sentido e nada disso justifica eu tratar um país que eu estou visitando ou que eu estou morando, mas que ele não é meu país de origem. Eu não posso me comportar como eu me comportaria no Brasil, por exemplo. Eu não posso. Não é questão de, eu vou chocar a sociedade, vamos quebrar tabu. Não é essa a questão. Eu não tenho direito algum de fazer isso no país do outro. Direito algum. O que eu acho que esse menino falou, o Kimpa, não tem nada de escroto. Não tem nada de errado. Eu não consegui ver problema na fala dele. Vocês conseguiram? Olha, eu não consegui. Eu acho que ele foi respeitoso, ele não atacou ninguém, ele falou tranquilo. As pessoas que colocam coisas em cima, sabe? Validação, gente. É a única palavra que fica batendo assim na minha cabeça, ó, sabe? Ressoando assim, ó. Validação, validação. Porque se eu não tô bem com o meu corpo, faz tantos anos que eu não consigo colocar um biquíni porque eu não tô bem, será que isso não é algo pra se conversar em uma terapia? Se eu não tô bem com o meu corpo, faz 7 anos que eu não uso um biquíni, o que vai mudar se eu colocar um biquíni? Se eu não tô bem com o meu corpo? Por que eu vou colocar um biquíni? No país dos outros? Faz algum sentido pra vocês? Se faz, olha, me fala. Faz sentido, Luba. Luba, faz sentido. Ou então, Luba, não faz sentido. Se eu não tô bem com o meu corpo, com qualquer área da minha vida, a primeira coisa não é uma terapia, não é conversar, tentar entender o porquê que eu não tô satisfeita. E por que pra me sentir bem, satisfeita com o meu corpo, eu tenho que expor ele e talvez, supostamente, tudo que eu tô dizendo aqui, buscar validação alheia. Porque buscando validação alheia, dá aquela sensação de bem-estar, não dá? Aquela sensação de, estão me olhando, estou chamando atenção. Sim, dá uma sensação de bem-estar. Quando você expõe o corpo de biquíni e tudo mais num país onde isso não é bem visto. Então talvez, será que não vem um pouco de uma rebeldia interna, inconsciente, de tipo assim, eles não usam biquíni, mas eu sou brasileira, eu vou usar. Por que não? E de novo, a questão não é que é um crime, não é um crime usar biquíni na Coreia, não se trata de crime, não é que ela cometeu um crime, não se trata disso. A questão é respeitar o país alheio, respeitar a cultura alheia. Essa é a questão. Ninguém tá dizendo que é um crime, ninguém tá dizendo que é proibido. Você pode usar biquíni quanto você quiser, não é proibido, é mal visto. Essa é a diferença, ele não é proibido, ele é mal visto, porque de acordo com a cultura deles, costumes e tudo mais, é mal visto. Mulher que usa biquíni dessa forma na Coreia é mal vista. Homem que tiver algum comportamento fora do padrão da Coreia é mal visto. E não se trata do país que a pessoa veio. Se trata que é um brasileiro que fez algo que foi mal visto. Isso serve para outros países que vão fazer alguma coisa que não é legal em outros países, que vão ser mal vistos. Regras, vestimentas aqui na Coreia, eu sempre respeitei isso. Então foi uma maneira de mostrar até para os meus seguidores como é a realidade, o experimento social. Inclusive foi ela que escolheu os nossos biquínis e ela, como coreana, ela sabe os limites de respeito. Isso não foi experimento social. Experimento social seria eu chegar vestida normal, como sempre, e perguntar para um coreano, para uma coreana, o que você acha de estrangeiros que vêm na praia com biquíni, que mostram, tipo, quase tudo o corpo, biquíni brasileiro. O que vocês acham? Eles vão falar, não faz parte da cultura. Cada um vai falar alguma coisa. Então, perguntando, né? Isso é um experimento social. Você chegar pra pessoa e perguntar, você colocar situações ali, a pessoa perguntar, você trazer exemplos, a pessoa pensar sobre aquilo, dar uma resposta. Experimento social. Agora, eu usar um biquíni no país onde eu sei que não é bem visto, ainda mais se eu moro nesse país, eu já conheço a cultura desse país, mas mesmo assim eu faço, não é experimento social. Aí é desrespeito à cultura e o país alheio. Da cultura local. Vamos usar apenas para fazer uns vídeos e fotos legais. Minha amiga levou a câmera fotográfica dela. Em nenhum momento importunamos ninguém. Até porque, por mais que eu e a minha amiga, a gente tenha namorado, minha amiga tem namorado. Não é questão de importunar alguém. Importunar a pessoa, as pessoas entendem que você tá lá você tá na praia e você fica incomodando as pessoas, ou fica querendo chegar em cima de algum coreano, dar em cima dele, tudo mais. Isso é importunação? Sim, é. Mas não é só isso que é importunação. O fato de você estar vestida
de forma que não condiz com a cultura do local, aonde o local preza pela cultura e pelo respeito, e você está fazendo algo que para eles é um desrespeito, é uma importunação. Você está perturbando a cultura, o respeito e as pessoas daquele lugar, sem que você precise dirigir uma palavra àquelas pessoas. É uma importunação, é um incômodo, incomoda, importuna, é importunação. Eu tenho namorado, nós temos o nosso respeito, nós não estávamos invadindo o espaço de ninguém, inclusive nós que estávamos sendo importunados pelo... Quando você chega no país do outro, você quer ter atitudes como você quer, fazer o que você acha que quer fazer, como, por exemplo, colocar um biquíni num país onde você sabe que isso não é bem visto, é um incômodo. É um desrespeito. Então, não faz nem sentido essa fala. Porque, olha, quantas pessoas estavam vestidas de acordo com o padrão do que eles acham certo na praia? E sempre tem alguém que quer ser diferente. Por quê? Os homens que ficavam ali o tempo todo enxameando. Pra minha amiga coreana, usar o biquíni na praia foi um senso de liberdade, rompeu. Não pode dizer que os homens estavam te perturbando, enxameando, que eu não sei o que significa essa palavra. Porque se você se expôs dessa forma num país onde se expor não é legal e não é bem visto, eu acho que o problema não está neles, mas sim em você. Uma barreira de uma sociedade que ainda é opressora com muitas mulheres. Essa festa, esse negócio todo aí, que as coreanas elas se vestem com quase nada. E, bom, é isso que eu falei. Não comenta, mas ele faz um comentário sobre a brasileira, que estava inclusive com a coreana, mas ele não mencionou o nome dela. Porque será que apenas eu fui mencionada? Meus amigos coreanos, amigos e amigas, super elogiaram as minhas fotos. Minhas amigas, inclusive as mais comportadinhas, elas adoraram as minhas fotos. Estavam até selecionando quais eu deveria. Não falaram da coreana que estava com ela, só falaram dela. Por quê? Ouvi dizer, acho que isso tem algum vídeo que a gente vai assistir, que é claro que a coreana andar de biquíni não vai ser bem vista também. Mas é muito pior um estrangeiro que vem de fora se comportar da forma que se comporta no país dos outros. E tem uma frase que, apesar de eu ser zero religiosa e na verdade eu ser ateia, faz sentido. Me diga com quem andas que eu te direi quem és. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais você anda com um perfil de pessoa, mais você vai acabar adquirindo os gostos e costumes dessa pessoa. Quanto mais tempo você vive em um país, você acaba adquirindo os costumes daquele país. Muitas pessoas vão viver lá na China, na Itália, qualquer país que seja, passa anos e anos e anos, você acaba adquirindo os costumes deles. É automático, você está ali há tantos anos que aquilo já passa a ser algo do seu convívio, até mesmo o idioma, você já esquece até as palavras em português e você só consegue lembrar as palavras em inglês ou em italiano ou coreano, seja a palavra que for. Então, o lugar, ele molda a pessoa, sim. Ele transforma a pessoa, sim. Seja pro positivo ou seja pro negativo. Tem coreanas que vê beleza e acha legal você usar um biquíni totalmente exposto na praia ou até fora da praia, como eu já vi casos de gente no mercado de biquíni. Sim, porque aquela coreana, ela não é a Coreia toda, ela é um indivíduo. Então ela pode achar certas coisas bonitas, como até estavam vindo funk no vídeo que a gente viu na praia, e gostar. Enquanto outras coreanas podem abominar funk e odiar a ideia de mostrar o corpo. Porque uma coreana, ela não é a Coreia. Mas sim, ela pode ser mal vista. Como eu falei, a brasileira, ela não é o Brasil todo. Não é o Brasil todo. Só que o fato de outros brasileiros irem para a Coreia acabou sendo mal visto por causa dela. Por quê? Eles ficam com o pé atrás. O brasileiro acha legal pessoas de outros países gostar de funk, rebolar e, enfim, o brasileiro vai achar legal isso. Mas na visão da Coreia, isso não é bem visto. Tudo é cultural, costumes, são países diferentes. E não adianta querer mudar o país do outro. Deveria postar. E falando em selecionar, o meu namorado selecionou quais fotos eu deveria postar no meu Instagram. Pra vocês verem que existem homens e homens, né? Meu namorado foi um divo maravilhoso, diferente dessa outra pessoa, né? E ele falou o seguinte, eu perguntei ele, o que você acha de eu postar essa foto? Será que eu devo ou não devo? Ele disse, se você gostou das fotos, você pode postar. Você está linda nessas fotos. Ou seja, se o meu namorado gostou, se os meus amigos coreanos gostaram, se os meus seguidores que me apoiam gostaram também, um comentário de um coreano qualquer não vai fazer diferença. Eu acho que o querido não olhou os meus stories, ele nem interpretou direito, talvez, né? Não tem bom senso de interpretação.
situação. Meus stories, nenhum momento foi pra desrespeitar uma cultura. Foi simplesmente a minha amiga querendo romper as barreiras de uma sociedade que ela vive. Eu quebrando a minha insegurança de usar um biquíni depois de anos. Mas ele não viu isso. Primeiro que não é obrigação do Kim ver isso, que ele não é psicólogo, ele não trabalha nessa área, pelo menos até então, ele não faz nada disso, não é obrigação dele querer entender a cabeça de uma pessoa, e sim ele veio opinar sobre a cultura do país de origem dele. Em momento algum ele te atacou, te diminuiu, te tratou mal, falou qualquer coisa do tipo, em momento algum, e ainda excluiu o vídeo para as pessoas não te tacar hate, tá? Então ele foi um cara muito legal. E o que ele falou não tem nada demais, ele nem precisava ter excluído o vídeo, mas ainda assim ele preferiu excluir para não trazer hate para você. E sobre isso, ele não viu que eu tava há 7 anos sem usar um biquíni, que a minha amiga tá querendo quebrar as barreiras e tudo mais. Isso tudo, principalmente a questão de estar há 7 anos sem usar um biquíni, não é obrigação de ninguém ver. Ninguém. Falar, não, ela tá lá no país de biquíni, ela tá querendo... É porque ela tava mal com o corpo dela, depois de 7 anos ela conseguiu colocar um biquíni e usar o biquíni. Não é obrigação de ninguém ver isso. Tudo que ele falou não foi ataque algum. Não foi nada de escrotidão, nada. Ele foi muito bom com as palavras e foi muito gentil. Pelo menos eu achei. E algumas outras pessoas também acharam. Tudo que ele falou se trata da cultura do país que ele tá. E sim, eu não queria desrespeitar, eu apenas quis colocar um biquíni depois de 7 anos. Não é melhor levar pra terapia certas coisas? Porque será que se eu tô tanto tempo sem conseguir usar um biquíni, será que depois que eu usar esse biquíni vai resolver o que precisa ser resolvido? Ou não? Será que realmente o intuito era só usar um biquíni na praia? Porque no nosso subconsciente tem muita coisa por trás, que às vezes a gente mesmo não sabe, que a gente nem percebe, a gente faz muita coisa sem perceber. E às vezes tem um pontinho do que tá acontecendo, é mais profundo. Então eu vejo como desrespeito, sim. Podem dizer o que quiser. Eu vejo como desrespeito, sim. E não há quem mude a minha opinião. Porque essa é a minha opinião. E eu tô aqui pra trazer a minha opinião pra vocês. Não tô querendo enfiar a goela abaixo de vocês pra vocês pensar como eu penso. Não. Mas eu também não vou pensar como as pessoas gostariam que eu pensasse. Aí não seria eu, né? Aí seria um personagem. E isso é uma coisa que eu não sou. Bom, ela fez o vídeo dela e agora a gente vai para os próximos vídeos. Essa é a Cris Chachoi. E é essa que eu falei que eu não sei se é coreana ou se ela é de outra origem asiática. Que eu falei, me perdoa se não for, mas eu acho que é. Então, é esse o vídeo que eu falei. E olha, tudo esse rebuliço não tem a ver com biquíni. Vocês têm que entender que não é sobre o biquíni. E eu vou colocar o vídeo dela aqui pra ver se fica mais clara a situação e dá pra entender melhor sobre o que se trata tudo isso. E a brasileira que tá na Coreia do Sul foi pra praia, vestiu biquíni e saiu achando que tava abafando. Segundo ela própria, seria um experimento social, como se ela fosse uma socióloga. Mal sabe ela que coreanas vestem sim biquínis, mas em locais apropriados, como por exemplo em pool parties ou festas. O fato dos homens terem olhado pra ela e as mulheres coreanas terem chamado ela de insuportável, muito provavelmente não é porque acharam o corpo dela bonito ou porque as mulheres ficaram com ciúmes dos seus parceiros. E sim, porque no fundo ambos pensaram que mulheres vulgares. Como no Brasil não é adequado você ir para a igreja vestindo um vestido curto e decotado, porque o ambiente exige um traje mais discreto, na Coreia do Sul ir à praia vestindo biquíni também não é adequado. Portanto, a verdade é que regras e costumes foram feitos para serem seguidos e respeitados. E a lição que fica é, não é somente o belo que chama atenção. O estranho também pode atrair olhares e julgamentos. E é importante refletir, será que devo fazer tudo aquilo que eu posso? Afinal, não existe nenhuma lei coreana que proíba o uso do biquíni em locais públicos. Mas conhecendo um pouco da cultura e respeitando o país, será que eu devo me expor dessa maneira? E qual que é a vantagem que isso me traz como mulher? Qual que é a vantagem que me traz como mulher brasileira? E é claro, a amiga coreana dela que estava vestindo biquíni em público não vai fazer com que a fama das mulheres coreanas seja de mulheres vulgares. Esse título vai ficar só para as mulheres brasileiras mesmo. Afinal, vocês já sabem como funciona na Coreia do Sul. E depois não adianta se ofender quando os coreanos perguntarem pra você se você é open mind só porque você é brasileira. Recebi tanta mensagem
de pessoas curiosas para saber o que os coreanos usam na praia e ainda manter a pele branca. Bom, ao contrário do que muitas pessoas pensam, os coreanos eles não usam o biquíni brasileiro, que é um biquíni mais curto, é um biquíni assim que mostra mais o corpo, usa até fio dental no Brasil, né? E aqui na Coreia não se usa isso. Eu vou colocar alguns exemplos de roupas de banho que os coreanos usam aqui. Bom, esse primeiro aqui é muito normal você ver os coreanos usando na praia. E esse aqui, na verdade, eu vi muitas pessoas usando não na praia, mas em festas de piscina ou piscina de hotel, e enfim. Esse aqui é normal também as mulheres usarem bastante. E esse último aqui pode até te assustar, mas sim, os coreanos usam roupas normais, assim, na praia. Vai de tênis, e enfim, é bem diferente do Brasil. Antes de eu soltar o vídeo dessa querida que eu vou soltar aqui, falando da Cris, que a gente viu anteriormente, a Cris Chachoi, não sei se eu falei seu nome certo, me perdoe se eu falei errado. Exatamente isso que ela falou, sabe? Então, tudo que ela falou, eu faço das palavras dela a minha, sabe? Tudo que ela falou, eu concordo, eu assino embaixo. Eu penso da mesma forma, da mesma maneira. É o que eu acho, é o que eu penso. E ela falou as palavras, assim, exatas do que talvez eu não conseguisse trazer pra vocês. Ela conseguiu trazer. Foi ótimo. E agora, o vídeo dessa moça aqui, Karina Cavalcante. O TikTok dela é Karina Cavalcante. O TikTok de todo mundo eu dei hoje, né? Não posso ter esquecido de ninguém. E a gente vai ver a opinião dela sobre o assunto. O que ela acha disso tudo? Vamos ver o que esse povo acha disso tudo. Será que é sobre o biquíni? Será que esse rebuliço todo é sobre o biquíni? Se você chegou até aqui, até esse vídeo, e você ainda não entendeu que não é sobre o biquíni, olha, tá difícil. Tá difícil. Mas espero que todo mundo compreenda e olha, vamos continuar. Uma querida que simplesmente mora na Coreia e estava usando um biquíni brasileiro. Primeiro ponto, eu acho de errado nessa história. Se você tá morando na Coreia, você tem que respeitar os costumes daí. Ah, mas eu sou brasileiro. Então, você tá num país diferente do seu. Se você quer usar o costume brasileiro, se você quer usar a sua forma brasileira de existir, venha para o Brasil. A gente está na casa dos outros, quando a gente é visita ou quando a gente está passando uma temporada na casa de uma pessoa, a gente se adequa àquele ambiente, a gente se adequa àquela casa, a gente se molda àquele ambiente e não é diferente. Eu não gostaria que um gringo viesse para cá pro Brasil e desrespeitasse nossa cultura. De igual forma, eu não acho justo pessoas lá ser conservadoras e a pessoa ir pra praia com biquíni totalmente cavado, entendeu? Por mais um pouco faria topless, porque no Brasil tem praias que aceitam top. Não, meu amor, você tem que ir para um lugar e se adequar àquele lugar. Que você acha que isso não é legal para você, já que você não acha que isso seja viável, você quer usar o biquíni que você quer, então fique no Brasil, porque aí eu tenho certeza que você vai usar o biquíni que você... Eu vi que as pessoas lá são muito tradicionais, entendeu? Então eu acho que todo mundo tem que respeitar os costumes de cada país, entendeu? Eu vi pessoas passando sufoco na Índia porque acham que a Índia é igual ao Brasil, e não é, meu anjo. Não vai achando que outros países é igual ao nosso país. Mais uma vez faço das palavras dessa querida a minha. Tudo que ela falou é exatamente como eu penso, como eu acho. Enfim, não tiro nada do que ela falou, é exatamente isso. Quando a gente vai na casa do outro, a gente se adequa às regras do outro. Se for na casa da minha mãe, da minha amiga, de algum parente, quem quer que seja, eu tenho que me adequar às regras daquele lugar. Eu tenho que me comportar de acordo com as regras daquele lugar. Se eu sou uma pessoa que falo alto, que eu faço bagunça, que eu quero tretar com todo mundo, eu não posso me comportar assim na casa dos outros. A forma como eu me comporto na minha casa é diferente da forma que eu vou me comportar na casa da minha mãe. E por que a gente se comporta diferente na casa da nossa mãe? Porque a gente sabe como funciona. A gente sabe do que nossa mãe gosta, do que ela não gosta, se ela não vai gostar de certas atitudes, se ela vai desrespeitar a casa dela, vai desrespeitar ela, e a gente deve todo o nosso respeito às pessoas que a gente ama e aos lugares que a gente visita, ainda que não tenha ligação emocional alguma com outro país. Eu estou indo vivenciar uma cultura diferente, eu estou indo respirar um ar diferente, eu estou indo ver lugares diferentes, comidas diferentes, pessoas diferentes, costumes diferentes, culturas diferentes. Eu tenho que respeitar, eu tenho que me adequar
aquele lugar. O lugar nunca vai se adequar a você. Você nunca vai quebrar tabu, você nunca vai chocar a sociedade, você nunca vai mostrar pro pessoal lá de fora como que se vive, como é ser feliz e todas essas coisas. O que eu não tô dizendo que ela fez. Tô dando um exemplo. Mas você nunca vai ter essa posição. Porque você nunca vai transformar a cultura e o costume daquele lugar ao seu.